ouvirmos, irmãos, a sua palavra, mas para nós, a cada dia, darmos uma resposta para aquilo que até aqui Ele tem nos ensinado. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11, em nome de Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Esperar uns pelos outros, para que todos possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Livro de Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Diz assim a palavra de Deus. Podemos ler em nome de Jesus? E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai Santo, Deus de misericórdia, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos na Tua casa, mais uma vez congregados, Pai, dentro da Tua casa, chamada casa de oração, aonde, meu Pai, louvamos, engrandecemos ao Senhor por meio dos louvores, por meio dos cânticos. Eis aqui o momento agora de ouvirmos a Tua palavra, ouvir, Pai, a Tua voz. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento de justiça, para falar não aquilo que seja do agrado da carne, mas tudo que seja falado, Pai, que seja para a edificação do nosso homem interior, para que possamos, Pai, aprender e entender a Tua palavra, os Teus princípios, mesmo que passamos por luta, por dificuldade, mas que possamos sempre guardar, Pai, a Tua palavra no nosso coração, porque é ela, Pai, que realmente vai nos dar o direito de uma vida eterna diante do Senhor. Fala, meu Pai, do íntimo profundo do coração do Teu servo, da Tua serva. Eu não sei das lutas, eu não sei, Pai, das dificuldades de cada um deles, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor contempla, Pai, o deitar, o levantar, o ir e o voltar, meu Pai, de cada um desses, a lágrima que muitas vezes rola no rosto, por causa da luta, por causa da tristeza, da angústia, Pai, o abatimento da alma, mas é o Senhor que conforta, é o Senhor, Pai, que realmente nos dá, Pai, as forças necessárias, para cada dia permanecermos de pé, e assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, e se quiserem, mais uma vez as palmas, irmãos, é para nosso Deus. Aplauda, irmãos, ao nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, antes de nós continuarmos aqui a palavra, uma pergunta. Qual o propósito, irmãos, de nós estarmos a cada dia, irmãos, na casa do Senhor, a cada dia de culto? O porquê que o Senhor nos chamou, o porquê que o Senhor nos resgatou daquilo que vivíamos no mundo, do crime, prostituição, as baladas, no funk, no forró, no pagode, na vaidade. O porquê? O porquê estamos nos esforçando a cada dia? Hoje é dia de culto. Hoje eu vou lá na igreja. Qual o propósito? Vou lá buscar minha bênção. Vou lá buscar minha vitória. Vou lá para ver o que Deus fala, o que vai acontecer na minha vida. Se eu vou ser próspero, se eu vou ter uma bênção esse ano. Qual a finalidade, irmãos, de nós estarmos num lugar chamado igreja, casa de Deus, a cada dia de culto? A finalidade é nós buscarmos o quê? Nossa salvação, irmãos. A salvação da nossa alma, porque o nosso bem maior que nós temos para alcançar diante de Deus não é uma cura física, não é uma cura de uma doença. Todos nós queremos ser curados de um algo, da alma, o espírito, uma doença física, mas a maior cura que Jesus ele quer nos dar, irmãos, é uma cura interior. É nós entendermos que por mais que nessa terra, nesse mundo, irmãos, temos lutas, dificuldades, batalhas, sofrimento, irmãos, algo inevitável na vida do ser humano, a luta. É algo inevitável. Ou seja, não quer ter luta, não viva. Amém, irmãos? O ser humano só não vai ter luta se ele não viver. Se ele um dia passar dessa terra, se ele morreu, vamos dizer assim, quando era criança, ainda inocente, na pureza, aí ele não vai ter luta. Porque o ser humano, ele vai ter luta na vivência dele, e vai ter uma luta maior ainda, irmãos, ao partir dessa terra, se não partir com Cristo. Aí a luta, a batalha é enorme.
Porque enquanto nós estamos aqui, quantos de nós, irmãos, vamos dizer, que já passamos um momento de dificuldade, uma luta, uma batalha, e ali você, no momento daquela luta, você falou, olha, é o fim, para mim já deu, acabou aqui. E ali Deus, pela graça dele, nos deu força, nos deu ânimo, sabedoria, capacidade, porque Ele foi na frente e Ele nos deu força e ânimo para aquela batalha, aquela luta, aquela dificuldade. Aí ela foi contornada e aquilo que nós achamos que era para a morte, Deus nos deu a graça de nós passarmos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas, ao partir dessa terra, irmão, desse mundo, com luta, com batalha e sem Cristo, o que o homem pode fazer? Nada. Hebreus 9:27 diz, morreu, segue-se o juízo. Ou seja, morreu, a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus. Voltando agora para a palavra, irmãos, aqui a Bíblia está falando que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência, ou algumas traduções por esforço, né? E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se apoderam do quê? Do reino. Se apoderam daquilo que o melhor que Deus deixou para nós é o reino dos céus, irmão, para nós alcançar o reino celestial. Por quê? Qual é a finalidade de nós alcançarmos os céus? Os céus não é nada se não fosse tivesse Deus lá. Amém? Então por que o céu realmente é um lugar de paz, de alegria? Porque Deus se faz presente lá no céu, né? É como Jesus falou no Evangelho de João 14, ele falou, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas, o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Ou seja, Jesus falou que na casa do pai há muitas moradas. Para quem são as moradas eternas? Para os salvos. Para aqueles, irmãos, que nessa terra, pelo chamado que Jesus Cristo tem sobre a vida dele, deu uma resposta, andou realmente nos caminhos do Senhor, fez valer a pena, quando partir dessa terra, alcançar a sua morada na casa celestial, qual Jesus falou que ele foi preparar esse lugar. E aqui nós sabemos, não, que nessa terra é luta, é batalha mesmo. Não tem como escaparmos dos sofrimentos. Vê que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele fala que pelo nome de Cristo está ordenado a cada um de nós, não somente o crer, mas também o padecer por ele. Ah, irmão, mas por que tem que ser assim, dessa maneira? Por que tem que sofrer? Por que tem que padecer? Por que tem que ter luta? Ou seja, como já foi falado, qual o ser humano que não tem luta, irmãos? Pergunta para o ímpio aí fora se não tem luta. Tem. Se ele não tem batalha? Tem. Se ele não sofre por nada? Sofre. Mas qual a dificuldade da luta do ímpio e da luta de nós que pela misericórdia professamos servir a Deus? É que o ímpio, ele vai refugiar a luta dele, a batalha dele, o sofrimento dele na droga, na bebida, no crime, na prostituição, para satisfazer um período ali para ele, olha aqui, vou alcançar um nível, um refrigério para a minha alma. Mas não, isso é ilusão. Porque quando acaba o efeito das drogas, acaba o efeito da bebida, do álcool, acabou o problema? Acabou a luta? Não, pelo contrário. Aumentou mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes no momento ali da embriaguez, arrumou uma confusão, arrumou uma briga, arrumou dívidas que não era para fazer, e ali a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, o que era uma luta grande se transformou numa luta maior ainda. Por quê? Porque cada um tem sua luta. Olha a luta do cristão. Como que nós resolvemos? Chorando, sentando, esperneando? Não, se for para chorar, nós choramos. Não é vergonha chorar? Tem um ditado no mundo que diz que homem não chora. É mentira. A Bíblia não diz que Jesus chorou? Jesus não era homem? Porque ele chorou? Ou por que Jesus chorou? Porque ele tinha sentimentos. Ele tinha sentimentos. E todos nós choramos porque nós temos sentimentos. Temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, temos momentos difíceis que achamos que não vamos ir além, que não vamos conseguir. Ou seja, mas esse reino, para nós alcançarmos, a Bíblia está falando que desde os dias de João Batista, quem foi João Batista? Foi um homem que ele viveu nos palácios. Não, você vê que Jesus Cristo, quando ele dá testemunho de João Batista, ele pergunta para os homens, olha,
A quem vocês foram ver no deserto? Um homem trajado com roupas finas? Aí Jesus falou: os que viessem dessas maneiras estão nos palácios. Porque vocês foram ver um profeta? Eu vos asseguro que muito mais que um profeta. Porque dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Ou seja, olha o nível que Jesus pôs João Batista, acima de qualquer homem que nasceu de um ventre de uma mulher. João Batista, Jesus falou que ele era maior do que Moisés, Abraão, os profetas. Mas Jesus falou: porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E quem era esse homem? Era um homem que vivia no deserto. Qual era os trajes de João Batista? Alguém fala que se vestia de como? Com pele de camelo. Vestia um traje que as pessoas olhavam: o que esse homem barbudo com esses trajes? Comia gafanhoto e mel silvestre. Os homens, quando vinham ouvir a palavra de João Batista usado por Deus, por que João Batista estava no deserto? Porque era uma profecia de Isaías. João Batista estava ali no deserto porque havia uma profecia sobre ele que dizia que ele era uma voz do que clamava no deserto. Ou seja, a voz de João Batista, o clamor, não era dele. Ele era uma voz do que clamava. E quem clamava por meio de João Batista? Deus. Ou seja, e a mesma voz que clamava no deserto através de João Batista é a mesma voz que clama hoje na terra. A voz de Deus. Clamando pelos seus servos, clamando pelos seus eleitos, clamando pelos seus escolhidos. E qual é o clamor de Deus para os seus servos? Permanecei firmes e inabaláveis na minha palavra. É o clamor de Deus, irmãos, pela igreja dele. É esse o clamor de Deus. Porque a Bíblia está falando que esse reino, ele é alcançado, é conquistado por meio da força. A minha tradução aqui está violência. Vamos pegar força como, irmão? Vamos sair no tapa, no pontapé, vamos fazer um ringue dentro da igreja, e aquele que sair vencedor ali da pancadaria é o que vai alcançar o rei? Não. O esforço que a Bíblia está falando aqui é um esforço individual de cada um. A Bíblia não diz que a salvação ela é individual? Ou seja, eu não posso salvar Pastor Kleber. Pastor Kleber não pode me salvar. Eu não posso salvar minha esposa, como ela também não pode me salvar. Ou seja, esse esforço é individual. Ou seja, mas pelo meu esforço individual, pela misericórdia, eu posso fazer com que, pelo meu esforço, outras vidas se espelhem naquilo que eu estou vivendo diante de Deus e alcancem também o mesmo nível de alcançar a salvação. Não foi o que Jesus, que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, permaneça na palavra, pregue a palavra de Deus. Fica firme, Timóteo, porque fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Olha a exortação de Paulo para Timóteo. Quem era Timóteo? Era um filho que Paulo ele tinha na fé. Era um jovem que ele poderia largar a sua mocidade, viver os prazeres dessa terra. Ele era um jovem como foi Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Eram jovens que poderiam viver a sua mocidade para o mundo, mas não preferiram viver para Deus. Aqueles jovens, quando foram levados ali para a Babilônia, ali os jovens, eles tinham todas as regalias que o rei ali ofereceu para eles. Olha, vocês vão ser sustentados pelo melhor vinho, pelo melhor manjar. Mas aqueles jovens falaram: olha, dai-nos legumes para comer, não queremos as iguarias do rei. Dai-nos legumes. E ali alcançaram um favor diante ali do homem que estava ao cuidado deles. E aqueles jovens, irmãos, alcançaram realmente diante de Deus um benefício. Porque Deus sondou, esquadrinhou o coração daqueles jovens e viu que diante realmente deles tinham temor diante de Deus. Tanto é que quando aqueles 3 jovens se compareceram ali diante do rei, porque negaram-se a se prostrar diante da imagem do rei. Olha, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram os meus deuses, e diante da minha imagem vocês não se prostram? Olha, melhor seja para vocês fazerem isso. Vou dar mais uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem
o som da trombeta, da gaita, de todos os instrumentos de música, vocês vão se prostrar e adorar. Porque senão, qual é Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Qual foi a resposta deles? Olha, quanto a isso, não precisamos de responder. O Deus a qual nós servimos, se Ele quiser nos livrar da tua mão, Ele nos livra. Porém, fique sabendo que aos teus deuses não serviremos, porém a tua imagem também não adoraremos a Ele. Olha assim, que certeza é essa, irmão? Qual é a convicção que faz de 3 jovens? E o que eles estavam diante não era qualquer um, era o rei. Era o rei de uma grande nação, era o rei poderoso. Qual é a certeza que tinha no coração desses homens? A certeza que eles tinham, irmãos, se mesmo se Deus permitisse eles morrer, Deus permitisse eles ser ceifado a vida deles, eles sabiam para onde eles iam. A certeza e a convicção era essa. Para onde eles iam? Para Deus. Mas Deus ali pela misericórdia ainda não é o tempo de vocês. Deus permitiu eles serem lançados na fornalha aquecida ainda mais 7 vezes mais. Ou seja, se já era quente e ali foi aquecida mais 7 vezes. Tanto é que os homens que jogaram aqueles jovens na fornalha eram homens fortes, robustos. E só pela quentura da fornalha, aqueles homens que jogaram eles morreram, faleceram. Mas os jovens que caíram lá dentro morreram? Deus esqueceu deles, irmãos? Deus esqueceu daqueles jovens que caiu, que Deus permitiu ser lançado na fornalha? Não. A Bíblia fala que quando o rei se despertou, foi correndo lá e olhou, se pasmou, olha, peraí, não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Por que tem 4? E um desses é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, irmãos, antes daqueles jovens serem caídos, lançados na fornalha, o 4º homem já estava lá para guardar e proteger eles. O 4º homem, representando Jesus Cristo, já estava lá, guardando, protegendo, livrando a vida deles. E a Bíblia diz, irmão, que nem um fio no seu cabelo foi chamuscado. Nem realmente ali a roupa deles, nem cheiro de fumaça havia. Ou seja, irmãos, Deus ele guardou. A única coisa que foi queimada na vida daqueles homens quando foram lançados na fornalha, somente um algo foi queimado na vida deles. Somente o que estava ali prendendo as mãos deles. Porque a Bíblia fala que ali, além de ser lançados na fornalha, foram lançados de pés e mãos atadas. Mas quando eles estavam ali, o 4º homem, eles estavam passeando no meio do fogo, sem pés e sem mãos atadas. Porque a única coisa que tem que cair das nossas vidas, irmãos, é o louvor que nós louvamos aqui, as cadeias. Aquilo que nos prende. E aquilo que nos prende é o quê? Ao mundo, a vaidade, o orgulho, a soberba, aquilo que nos afasta diante de Deus, é o que tem que cair das nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque esse reino é conquistado à força. E quem tem que se esforçar sou eu, é você, somos nós, é cada um de nós no individual, irmãos, que temos que nos esforçar. Jesus Cristo, ele se esforçou por todos nós. Ele se esforçou, irmãos. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus, em tudo ele foi tentado. Jesus foi tentado no deserto, foi tentado pelo diabo. Olha, peça para que as pedras se transformem em pães. Olha, se lance daqui abaixo. Está escrito, os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus foi tentado nas concupiscências dos olhos, na soberba da vida. Quando o diabo olhou, olha, está vendo os reinos do mundo? Se você prostrar, olha só a audácia do diabo, irmãos. Se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Irmãos, Jesus foi tentado, ele sobressaiu. Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi tentado na sua trajetória no dia a dia. Jesus, quando estava ali fazendo seus sinais, seus prodígios, Jesus era acusado de fazer o que ele fazia, não pelo dedo de Deus, mas ser usado pelo diabo. Olha, ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebub. Mas
Mas onde Jesus Cristo desistiu por causa disso? Onde Jesus Cristo parou a sua caminhada por causa dos homens? Até mesmo no momento de luta. Qual foi o maior momento de luta que Jesus passou? A cruz. Pregado. Pés e mãos pregadas. E ainda foi tentado, ainda como eu estava falando hoje por Irmão Vicente, na cadeia, fui na cadeia hoje, nós conversando. Irmãos, olha só a tentação que Jesus passou. Os pés e as mãos pregadas. Na cruz, uma coroa de espinho na cabeça, sangrando. Vieram os religiosos, ali, os doutores da época, os grandes, os maiorais, olhando para Jesus ensanguentado. Olha, salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo? Salva-te a ti mesmo. Os religiosos. Logo após, os soldados que levaram Jesus para ser aprisionado, a Bíblia fala que zombavam de Jesus. Também disse para Jesus: olha, salvou a tanto e não salva-te a ti mesmo? Salva-te, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. A Bíblia continua falando que tinha mais dois malfeitores ao lado de Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um desses começou a escarnecer de Jesus: olha, tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e salva-te também a nós. Olha só, irmãos, a religião, a autoridade da lei e os homens pecadores. Qual era a ordenança de todos? Desce da cruz, Jesus, desce da cruz. Irmãos, se Jesus descesse da cruz, o que seria de nós? Se Jesus tivesse descido da cruz, o que seria das nossas vidas? Porque ele mesmo falou que para isso ele veio. O propósito do Pai para a vida de Jesus Cristo foi ele passar pela cruz, foi ele ser humilhado, foi ele ser escarnecido, foi ele levar uma coroa de espinho, pés e mãos pregados. Esse foi o propósito de Deus. Como diz Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo. Sabe o que é moer, irmãos? Quando você vai no mercado, você fala: me dá 1 quilo de carne. Mas você fala: pega e moe. Você vai pegar, vai pôr numa trituradora ali, vai moer. Vai sair ali só os farelinhos, os pedacinhos de carne. E a Bíblia fala que a Deus agradou fazer o seu filho moê-lo e fazer enfermar. Foi do agrado de Deus. Tudo que Jesus Cristo passou, irmãos, foi do agrado de Deus. Não pegou Deus de surpresa, não pegou Jesus de surpresa. E Jesus, ele era tão humano como nós, irmãos, como cada um de nós. Porque quando nós passamos por luta, por batalha, como já foi falado, nós achamos que é o fim. Jesus, ele sabia de tudo que ele ia passar, as dores que ele ia passar. Tanto é que Jesus, ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. A Jesus ele falou: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, aquilo que você tiver que passar, que eu tiver que passar, é pela vontade de Deus. Tudo que nós tivermos que passar nessa terra, pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de Cristo, é pela misericórdia de Deus que nós vamos passar, irmãos. Mas nada fugiu do controle de Deus. Nada vai fugir do controle de Deus, irmãos. É nós que temos que realmente entender que para servir a Deus é com luta, é com batalha. Aqui pela misericórdia, irmão, nós congregamos no ministério que não engana. Olha, você vem, levanta a sua mão, chacoalha seu irmão, fala que ele é isso, fala que ele é aquilo, fala que ele vai ter, fala que ele vai ganhar. Ou seja, você vê por aí as pregações por aí agora, a cada 5 minutos é o pregador. Olha para o seu irmão, fala isso. Chacoalha seu irmão, fala que ele vai ter isso. Irmãos, é uma coisa chata que ninguém aguenta. A cada 5 minutos, 10 minutos, pega, chacoalha, balança. Ou seja, certo é que nós temos que ser chacoalhado mesmo. Nós temos que ser chacoalhado. Mas quem vai chacoalhar não é o homem do meu lado. Ó, faz isso, faz aquilo.
quem tem que nos chacoalhar é Deus. E Ele nos chacoalha cada dia, irmãos, pela sua palavra. Ele nos chacoalha cada dia pelo teu Espírito Santo, para nos ensinar: olha, homem, ande, caminhe, peleje, vai adiante. Não lembra de Moisés com aquele povo, aquela multidão no deserto? Aquele povo olhou para frente, o mar vermelho. Olhou para trás, os cavaleiros de Faraó. Ou seja, é aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? O mar na frente. Para trás, o inimigo. Mas a ordem de Deus era para marchar. A Bíblia fala que Moisés tocou no mar. E o mar se abriu. Ou seja, irmãos, olha para essas duas paredes de concreto, de porcelanato aí. Imagine você passar um mar enorme e aquele mar, aquela água dividir como se fosse duas paredes e você passar num caminho seco, enxuto. As paredes de água se dividiram. O caminho ficou livre para o povo de Deus passar. Os inimigos tentaram também ir, e a Bíblia fala que Deus os matou. As águas voltaram ao normal, mataram, morreu todos. Ou seja, irmãos, Deus ele não mudou. O agir de Deus ainda é o mesmo. O amor de Deus pelo seu povo ainda é o mesmo. Deus ele não muda, irmãos. O que muda é o meu caráter. O que muda é a minha perseverança. O que muda é a minha dedicação. Mas Deus não. Deus, a Bíblia fala que Deus ele é imutável. Ele não muda. Ou seja, irmãos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. É o mesmo Deus dos profetas. É o mesmo Deus de ontem, de hoje. E serás o mesmo Deus eternamente. A Bíblia fala que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Da eternidade antes de tudo, Ele é Deus. A eternidade depois de todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, irmãos. Mais uma palavra rapidamente que nós vamos. Livro de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas 13. Glórias a Deus. Adiantar aqui as horas dessa voz, irmãos. Evangelho de Lucas 13. Diz assim no versículo 22. Lucas 13, versículo 22. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. Olha uma pergunta que fizeram a Jesus do meio da multidão. Perguntaram para Jesus: Senhor, são muitos, são poucos os que se salvam? E ele respondeu. Quem respondeu? Jesus. Porfiai, ou seja, esforçai-vos pela porta, para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, irmãos? Olha aqui, fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que salvam? Senhor, qual a totalidade daqueles que vão ser salvos? Jesus falou: olha, porfiai, esforçai, pelejai por entrar pela porta estreita. Ou seja, o que é a porta estreita, irmãos? A porta estreita e o caminho apertado são aquilo que nós nos esforçamos para viver diante do reino de Deus. Porque a Bíblia fala que largo, espaçoso é a porta e o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por elas. Porém, a porta estreita e o caminho estreito, irmãos, são poucos. Por que são poucos? Mas a Bíblia não diz que a vontade de Deus... Qual é a vontade de Deus para o homem, para o ser humano? Para que o homem se perca? A vontade de Deus é que o homem não alcance a salvação? Não.
A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Por quê? Sendo que é a vontade de Deus. Oi? Nem todos procuram Deus. Porque hoje, o que é Deus para o homem? Deus é um resolvedor de problemas. Deus é aquele que vai pagar meu aluguel. Deus é aquele que vai abrir a porta de emprego para mim, que eu estou desempregado. Deus é aquele que vai me dar um casamento. Ou seja, as pessoas acham que Deus existe para isso, para as finalidades humanas. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19: se nós buscamos a Cristo somente pelas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, irmãos, não estamos descaracterizando que Deus abençoa. Todos nós somos abençoados por Deus. Amém, irmãos? Somos abençoados por Deus no dia a dia, no abrir nossos olhos, no ir, no voltar, na porta de emprego, no pão de cada dia. Hoje está uma noite fria ou está calor? Está frio, irmão? Tem alguém com frio aí? Muito frio. Acabando esse culto aqui, para onde nós vamos? Para casa? Todos nós temos uma casa, temos um teto, temos uma coberta para cobrir, nos aquecer do frio, temos uma jantinha daqui a pouco quentinha. Amém? Quantos estão na rua aí que não tem um teto, não tem um pão para o acesso à fome, não tem uma coberta? Você vê que naqueles tempos frio mesmo, de doer e de congelar os ossos. Você ouve muitas vezes nos jornais, moradores de rua, morreu congelado, morreu de frio. E quantos morrem cada dia, irmão, na violência, tantas coisas que morrem nessa terra, irmãos. E Deus até que tem guardado, tem protegido, tem nos livrado, tem livrado as nossas vidas. Por que tudo isso? Porque eu sou bom? Porque nós somos bons? Não, porque Deus, Ele é misericordioso demais para com as nossas vidas, irmãos. Ou seja, nessa terra, nesse mundo, a graça de Deus nos alcança. A misericórdia dEle vai nos alcançar cada dia. Lá em Salmos 34, 19 diz: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas. Aí na graça, lá em João 16, 33, Jesus falou o quê? Olha, no mundo tereis aflições. Ele falou qual seria a luta e a aflição de cada um. Olha, um vai ter dessa maneira, outro vai ter desse jeito, a outra vai ser, não, cada um vai ter a luta, a sua aflição. Mas ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no mundo nós teremos o quê? Lutas, provas, batalhas, sofrimentos, acusações, desgastes. Tudo que você imaginar que está no mundo, estamos sujeitos a passar. Mas o que nos conforta é que Jesus falou que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, e se a minha vida estiver firmada nele, fortificada na palavra dEle, irmãos, a certeza que eu tenho, que nós temos, que nós também vamos vencer. Os discípulos de Jesus alcançaram um nível, irmãos, assim de intimidade com Jesus. No Evangelho de João 15, 15, Jesus falou: olha, não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos fiz conhecer. Ou seja, o servo é aquele que está para fazer a vontade do seu Senhor. Mas eles alcançaram um nível diante de Jesus. Jesus falou que eles iam ser chamados amigos. Ou seja, irmãos, Deus Ele quer que nós chegamos a um nível de intimidade com Ele, que nós sermos amigos dEle, amigos de Deus. Como foi Abraão, Deus falou: porventura eu ocultaria alguma coisa de Abraão, meu amigo? Deus chamou Abraão de amigo, irmãos. Jesus chamou seus discípulos de amigo. O que é um amigo? Um amigo íntimo é aquele que você compartilha a sua intimidade. Ou seja, e Deus realmente Ele compartilha a sua intimidade conosco. Ele não oculta nada de nós. Ele fala: meu filho, você vai ter luta. Minha filha vai ter batalha. Meu filho vai passar por luta e sofrimento, mas eu estou contigo.
Não foi a promessa de Jesus Cristo quando ele estava nessa terra, quando ele partiu para o céu, para o lugar onde ele estava, ele falou aos seus discípulos: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele falou que ele iria estar conosco. Ele falou que ele não iria permitir nós passar por luta, mas ele falou: eis que eu estou convosco. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro, o diabo pediu Pedro para cirandar você, para peneirar você. Mas Pedro, eu roguei a Deus por você. E quando você se converter, Pedro, confirma os seus irmãos. Não sabe o que o diabo estava pedindo? Falou para Jesus que ia peneirar, ou seja, que ia testar a fé de Pedro até o limite. E Jesus falou: ô diabo, não faz isso não, Pedro é meu amigo, Pedro é meu discípulo, Pedro, eu te chamei não. Jesus falou: eu roguei ao Pai por ti. A resposta de Jesus foi essa: que quando o diabo pediu para se andar, para peneirar, para testar a fé de Pedro, Jesus falou que tinha orado, estava intercedendo ao Pai por Pedro. Amém, irmãos? Ou seja, Jesus Cristo, quando ele orou, fez a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, ele falou: não rogo somente por esses, mas rogo também por aqueles que ainda hão de crer em mim. Irmão, Jesus, lá atrás, ele já orou pelas nossas vidas nos dias de hoje. Ele já intercedeu ao Pai pela minha vida, pelas nossas vidas, para que nós não viemos fraquejar, para que nós não viemos desanimar, mas que nós possamos a cada dia avançar e caminhar em frente, irmãos. Porque o reino de Deus é conquistado à força, por esforço de cada um de nós. Amém, irmãos? Só até aqui a palavra e as palmas mais uma vez para nós. Glórias a Deus, aleluia. Vamos para as ministrações das contribuições.